uma vez aqui e hoje trazendo aí para você, principalmente você que trabalha aí com crianças, 3 brincadeiras bíblicas que você pode fazer aí com elas e que eu tenho certeza que tanto você como professor vai amar e as suas crianças também. Então você só precisa ter balões, somente isso. Então vamos lá? Não esquece, antes de tudo, deixa sua curtida aí e diz aqui abaixo nos comentários se você gostou, tá bom? Então, qual vai ser a primeira brincadeira para você fazer aí com as suas crianças? Você vai pedir para que eles encham os balões, tá? Depois que os balões já estiverem bem grandes, não tão grandes, tá? Então você vai dar para eles canetinhas para eles desenharem caras. Você, claro, pode ajudar a depender da idade da criança, tá? E aí, por quê? Como vai ser isso? Você vai ter que colocar aí emoções, vai ter que colocar aí balões que estão alegres, muito felizes, que estão tristes, que não estão tão assim. Ou seja, você, para poder ajudar, você pode também ter algumas figuras somente com as expressões, tá? Figuras para que as crianças elas possam seguir aquele risco. Coisa bem simples, pessoal. E aí depois não é só isso. Depois que vocês desenharam aí as carinhas nos balões, o que vocês vão fazer? Você vai pedir para que seus alunos, a depender daquela carinha que ele pegou, por exemplo, se ele pegou uma carinha muito alegre, né? Alegre, por exemplo, então algum versículo da Bíblia ele vai ter que dizer que tem a ver com essa alegria, ou que deixe ele mais feliz, né? Aquela carinha, aquela expressão mais feliz. Se você, por exemplo, né, pegou um balão, porque cada um vai ter que falar sobre a sua expressão. E se eles também quiserem compartilhar, eu tenho esse versículo, eu lembrei disso, não tem problema. Mas a carinha, né, que agora esse aluno está com um balão e tem uma carinha triste, qual o versículo que combinaria? Né, que tem a ver com tristeza? Então, por exemplo, eu tenho um versículo aqui, 41:13, que diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aí você pode me dizer, mas Sandra, eles não vão saber esses versículos assim de cabeça, a depender da idade, tá? Agora, para ajudar e ficar mais simples, professor, o que que você vai fazer? Você vai ter aí no quadro ou numa cartolina alguns versículos que já tem a ver com esses temas, com essas emoções de alegria, né? Onde diga aí que Deus consola, que para ele ter esperança. Algumas passagens bíblicas você já vai ter selecionada. Por quê? Porque aí a criança ela só vai ter que associar o versículo àquela emoção, entendeu? Então essa é a primeira brincadeira bíblica aí para você fazer com as suas crianças. A segunda brincadeira, você vai fazer assim. Você vai ter balões. Você já separou aí os balões, né? Vamos supor 3 cores. Por quê? Porque você vai dividir em 3 grupos. Então você tem os balões vermelhos, os balões amarelos, os balões verdes. E aí, dentro de cada balão, você já estão cheios. Você vai colocar um pedacinho de papel escrito aí uma parte do corpo desses personagens. Então você vai botar a cabeça, você vai botar braço, você vai botar o corpo, o cabelo. E aí usa a sua criatividade, tá? Você colocou, separou já as crianças, porque cada uma pegou os seus balões, e você então, eles próprios, né, pelos balões que eles já pegaram ali, você vai, né, pedir para eles separarem em grupos, vão estourar os balões, e aí o que tiver ali escrito, eles agora vão ter que desenhar. Aí você pode pensar, né, mas é só isso? Aí é que tá, né? Por quê? Você já deu aí o personagem. Como você acredita que era o cabelo, né, do personagem Noé? Como você acredita que era o Daniel? Ou seja, eles vão ter que desenhar, não tem problema que eles não sejam grandes Picassos, não tem problema, apesar que é mais para Picasso do que para outra coisa, né? Mas enfim,
Depois que eles já desenharam, você, professor, vai trabalhar aquele personagem. Então você pode escolher um personagem. Hoje nós vamos trabalhar aí a vida de Daniel. Então tudo referente a Daniel. Vai ser muito divertido, vai ser esse momento aí bem interessante, que inclusive você pode contar a história. Eles já estão bem familiarizados com Daniel. E aí então você faz a brincadeira como uma parte aí dessa atividade, tá certo? Gostou? Deixa a sua curtida, hein? E por último, então, essa última você vai fazer assim, você também tem 3 cores, então escolha aí as cores que você quiser. Eu vou dar um exemplo aqui que seria vermelho, amarelo e azul, tá? E aí, você já sabe que o vermelho são versículos, o amarelo, no caso aí, seria personagens bíblicos. E o último seria alguns fatos da Bíblia, tá? Então você tem muitos balões com essas 3 cores. E então, dentro, você vai colocar as perguntas relacionadas a esses temas. Você então vai pedir para as suas crianças que elas, peguem aí uma, dessas cores, que eles escolham aí, Aí vamos supor que um lá pegou o vermelho, por exemplo. Então, como cada um tem aí as suas cores já escolhidas, aí então vai começar o jogo. Eles não sabem do que se trata, mas você sabe, Por exemplo, que os vermelhos são versículos. E aí, por diante, cada tema com sua cor. E então, quando eles estourarem ali o seu balãozinho, não todos ao mesmo tempo, tá? Mas conforme você dê a ordem. E aí, então, vai começar. Então, é muito interessante essa atividade para você que trabalhou aí ou que está trabalhando um período com as suas crianças. E então, agora você quer fazer aí, um trabalho para saber como é que está a aprendizagem deles. Então, por isso tem as perguntinhas, entendeu? E aí eles vão lá estourar, tem a perguntinha, e aí a gente vai ver se eles vão conseguir ou não facilmente respondê-las, tá bom? Então, lembrando, versículos, personagens bíblicos, de acordo com a pergunta que tem, eles vão saber que personagem é aquele. Por exemplo, qual foi o personagem na Bíblia que esteve dentro de uma cova com 3 leões, com alguns leões? Então, claro, se você já deu essa lição aí, eles vão saber que vai ser, no caso, Daniel, entende? E aí, os outros, Veja que aqui você está com o personagem, mas você também tem o fato, Então, por exemplo, teve um personagem, aí já vai ser o fato, Houve um personagem chamado Daniel. Qual foi, um dos fatos, uma das coisas que aconteceu com ele, que ele realmente, se a gente tivesse no lugar dele, teríamos muito medo? Alguém aqui sabe? Ou, no caso, como é a pergunta para um aluno, ele vai responder, Então, você ajuda ele aí, na questão aí da perguntinha elaborada. Isso aí é só um exemplo, tá, pessoal? É bem fácil, bem simples. Você gostou? Se você gostou, pede mais que eu trago aqui. E lembrando, aqui no canal tem uma playlist só com atividades infantis, inclusive um curso do Ministério Infantil com 10 aulas, pessoal. Eu vejo o pessoal aqui pedindo, ou que está dizendo que está começando o ministério, e aqui no canal tem um curso simplesmente de graça que você pode fazer, assistir aí pouco a pouco, que ele estava fechado, porque foi um curso que eu fiz aí, eu acredito que há 2 anos, e eu falei, não vou deixar mais ele aqui, eu vou liberar ele, mas eu vejo que as pessoas não estão assistindo, então aproveita esse presente, assiste, que é totalmente grátis para você, assiste aos pouquinhos, tem um tempinho livre, vai assistindo, porque tem muita coisa boa. E não esquece, deixa a sua curtida, deixa seu comentário se você não entendeu alguma coisa, ou simplesmente para confirmar, olha, Sandra, é isso mesmo, olha, eu passo por isso. Comenta, tá bom? Porque me ajuda a trazer outros vídeos que tem a ver com o seu problema, com a sua situação. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.